Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso intensivo de revisão para o Enem. Essa é a aula número 9 e hoje nós vamos falar sobre os cordados, aquela parte final da zoologia, lembrando que é a nossa terceira aula de zoologia, né? Nós já falamos na aula 7 sobre poríferos, quinidários e plateumintos e na aula da semana passada nós falamos sobre todo o restante dos invertebrados, né? Mateumintos, os anelídeos, artrópodes, moluscos e os equinodermos. E hoje nós vamos entrar na parte dos cordados para falar, né, dos peixes, répteis, aves, anfíbios e mamíferos, que é o finalzinho da zoologia. Eu vou mostrar para vocês como que esse assunto é cobrado na prova do Enem, tá? Então vamos começar aqui falando sobre os cordados, nesse caso, e o que é mais importante nessa introdução sobre cordados é a gente lembrar a respeito das características gerais de todos os cordados, o que todos os cordados têm em comum para que eles sejam agrupados neste filo, tá? Então, durante o desenvolvimento embrionário, isso, ou seja, durante a formação do embrião, não necessariamente ele precisa manter essas características depois de adulto, tá? Então, primeiro de todos, vamos anotando aí, ó. Tubo neural dorsal, ou seja, o encéfalo e a medula passa pelas costas do bicho. Eles são chamados de epineuros, diferente dos invertebrados, como por exemplo os anelídeos e os artrópodes, onde o sistema nervoso passava de maneira ventral. Aqueles gânglios, aqueles pares de gânglios passavam ali no ventre, nos metâmeros, porque eram animais metamerizados e eles eram chamados de hiponeuro, tá? Aqui todo cordado é chamado de epineuro. Depois, notocorda. Nós vimos essa característica lá na embriologia. A notocorda é um bastão flexível que se forma logo abaixo do tubo neural dorsal e tem por função orientar a diferenciação do embrião no eixo antero-posterior. O que é isso, professor? Antero-posterior? Cabeça e cauda. Além disso, ele sustenta o sistema nervoso em formação, enquanto ainda as vértebras não se formam. Depois a notocorda, ela é, preste atenção, substituída pela coluna vertebral. Ela não origina a coluna vertebral, ela é substituída. Quem origina a coluna vertebral são aqueles segmentos chamados de somitos da mesoderme que ficam ao lado da notocorda e depois dão origem à coluna vertebral. A terceira característica comum para todos os cordados são as chamadas fendas faríngeas. Fendas faríngeas ou faringotremia, que são estruturas que se abrem aqui próximo à cabeça do animal. Em alguns dão origem às brânquias, tá? Em outros elas se fecham e dão origem às cordas vocais, mas todos os cordados têm essa estrutura enquanto embrião, certo? Depois nós temos ainda a chamada cauda pós-anal. A cauda pós-anal é uma característica que todo cordado tem, que no caso da espécie humana, ela regride essa cauda depois de certo estágio de desenvolvimento. As vértebras vão se fundindo e formam aquela região sacral, aquela região do cóccix da coluna vertebral. Mas na nossa fase embrionária, nós também tínhamos essa cauda pós-anal, porque nós somos cordados, tá? Então essas são as características principais, as 4 características principais que você deve saber. Beleza? Depois nós vamos ter aqui, ó, vou mostrar para vocês a formação da notocorda, lembrando, né? A notocorda vai se formar na fase de neurulação, na mesma fase onde o sistema nervoso vai se formar, o tubo neural vai se formar de origem da ectoderme. A notocorda se origina de origem da mesoderme, tá? Representada aqui com esse bastão azulado que fica logo abaixo do tubo neural. Aqui na neurula seria essa região, tá, central aqui do desenho, tá? Aqui a formação do tubo neural com aquela invaginação da camada de ectoderme e a notocorda presente logo abaixo dele dando a sustentação, certo? Este outro corte mostrando aqui as fendas faríngeas ou faringotremia, mostrando aqui a região do ânus e a região da cauda que todo cordado apresenta, cauda pós-anal. E aqui, vale até a pena eu apagar a luz para ver se você enxerga melhor, nós temos 3 exemplares de cordados em fase embrionária, um peixe, um réptil, uma ave e o ser humano. Todos eles apresentando fendas faríngeas, cauda pós-anal, que são as estruturas visíveis nesse desenho, tá? Quanto mais
jovem ou mais inicial for o desenvolvimento embrionário, mais parecido os embriões de cordados são, tá? Então vai chegar um momento que você não consegue identificar se aquele embrião é um peixe, é um réptil, é uma ave, é um mamífero. Mas conforme vai passando o desenvolvimento, as características vão se diferenciando e vai se acentuando cada vez mais, ok? Aí nós vamos falar sobre a superclasse peixes. Normalmente nós dizemos que é uma classe, né? Nós temos lá o filo dos cordados e depois nós temos as classes dentro de filo, ok? Normalmente nós falamos que peixe é uma classe, mas na verdade não é, é uma superclasse, é uma classificação acima de classe. Classe seria Chondrichthyes e Osteichthyes, que são os peixes ósseos e cartilaginosos, certo? Então nesse caso aqui, ó, dos superclasse peixes, a maioria deles são marinhos, todos são aquáticos, tá? Aí eu tenho a classe dos Chondrichthyes, são dos peixes cartilaginosos, e a classe dos Osteichthyes, que são dos peixes ósseos, tá? Então aqui vale a pena a gente lembrar algumas características de Chondrichthyes. Eles também são chamados de elasmobrânquios, porque eles têm brânquias em formas laminares, são aquelas brânquias verticais que ficam expostas porque não tem aquele osso, né? Aquela proteção chamada de opérculo que aparece no peixe ósseo. A mandíbula do peixe cartilaginoso ela é ventral, ela fica embaixo do corpo dele, tá? Então ele tem que projetar essa mandíbula para poder morder, para poder se alimentar, diferente do peixe ósseo, que a mandíbula é terminal, ela é frontal ali, ela está bem na cara, bem na frente do corpo do peixe. Somente 5% dos peixes são peixes cartilaginosos, ou seja, é a minoria com certeza. Exemplos, os tubarões, tão temidos tubarões, os grandes predadores do oceano, tá? As raias, que também são predadoras, podem ser grandes, raia-manta ou jamanta, ela é muito grande, e quimeras, que são Chondrichthyes de água doce normalmente, e tem ainda o cação, né? Na verdade é o cação que é de água doce, que é o tubarãozinho lá, o peixe cartilaginoso de água doce, que ele é comestível. Então sempre tem aquele macetezinho para diferenciar quem é tubarão, quem é cação, né? O cação a gente come, o tubarão come a gente. É mais ou menos isso para você lembrar a diferença de tubarão e de cação, tá? Aqui nós temos Oi, minha filha. Vem me dar um beijo. Onde você estava? Eu fiz uma coisa errada naquele lugar. O que você fez errado? Eu derrubei o suco do meu vestido. Não acredito. Pode deixar. Dá tchau pros alunos. Vamos dar tchau pros alunos. Ó, os alunos estão ali, ó. Dá tchau pros alunos. Tchau. Fala oi, alunos. Oi, alunos. Eu sou a Lívia. Eu sou a Lívia. Eu vim visitar meu papai. Eu vim visitar meu papai. Dá um beijo no papai. Quero ver o tubarão. Olha lá o tubarão, ó, os animais. Que legal, né? Ai, eu quero ver o peixe. Você tá vendo peixe, minha filha? O que é escrito na camiseta do papai aqui? Merecia mais. Muito bem. Esperta, nenenzinha, hein? Então aqui, gente, são os peixes ósseos, tá? Os peixes ósseos também são conhecidos como teleósteos e como eu disse que os 5% que representavam os Chondrichthyes, eu tenho 95% que representa os Osteichthyes, os peixes ósseos, certo? Dessa quantidade, 60% deles são marinhos e 40% de água doce. Exemplos, tá? Talvez vocês conheçam alguns ou não conheçam outros. O pintado, que é um peixe de água doce, piranha, o cavalo marinho, que é um peixe, né? Preste bastante atenção. Atum, bacalhau, salmão, truta, moreia, rêmora, peixe-espada. A rêmora é aquele peixinho que está associado lá na ecologia com aquela relação de comensalismo, rêmora e tubarão, tá? Onde ela aproveita os restos alimentares do tubarão. O bacalhau, olha que curioso, o bacalhau, na verdade, ele não é uma espécie de peixe, ele é uma técnica de salgamento que a gente fala, né? Então, bacalhau pode ser qualquer uma de 5 espécies de peixes que quando
salgado da maneira correta, é vendido na forma de bacalhau, tá? E o salmão, ele pode ser tanto salmão original, salmão tradicional, como a truta. A truta, geralmente, ela é cultivada aqui no sul, no Chile, por exemplo, e é vendida como salmão, mas na verdade é uma truta, é prima do salmão. Salmão original tá lá no Canadá, normalmente, lá no hemisfério norte, tá? Então aqui eu vou mostrar algumas imagens para ilustrar para vocês alguns tipos de peixe ósseo, como pintado, piranha, né, um peixe voraz ali com dentes afiados que pode devorar um boi inteiro. Claro que não uma piranha, mas ela anda em cardumes, então por isso que ela se torna algo bem perigoso, né? Se você estiver sangrando e estiver em rio que tem piranha, pode sim sofrer ataque. Cavalo marinho. O cavalo marinho, curiosamente, é um macho que fica grávido, né? Ele recebe os ovos da fêmea, fertiliza no espermatozoide dentro de uma bolsa e ele que engravida e depois bota os filhotes, tá? Dá a luz aos filhotes. Salmão, né? Que todo mundo conhece ali no rodízio de sushi, então não adianta eu colocar um salmão inteiro que você não vai saber quem que é. Então eu coloco lá uma poça de salmão que fica muito mais fácil para você identificar. A moreia, que é aquele bicho ali também, um predador, muito temido nos mares. O peixe-espada, que é esse peixe característico também com esse nariz gigante, tá bom? Então aqui nós temos uma tabela muito interessante que compara os dois grupos de peixes ósseos e cartilaginosos, faz uma comparação bem interessante das principais diferenças entre eles. Então, começando lá em cima, esqueleto cartilaginoso, praticamente no corpo inteiro, com exceção da mandíbula e dos dentes, que ele é ossificado. Então, se um tubarão morrer, todo o corpo dele vai ser decomposto, sobrando apenas a mandíbula e os dentes. Tá? Já o peixe ósseo, todo o esqueleto dele é ossificado, então ele acaba ficando a ossada completa, né, com a espinha dorsal dele, basicamente, e com a cauda. Além disso, os tipos de escamas são diferentes. As escamas dos peixes cartilaginosos, elas são chamadas dermoepidérmicas, elas são escamas profundas, tá? Elas são como se fossem pequenos dentes, ela tem um esmalte, ela tem uma pequena polpa, certo? E isso dificulta a sua retirada. Já nos peixes ósseos, essa escama, ela é apenas dérmica, ela é uma escama que sai com muita facilidade. Se você pegar, por exemplo, uma faca e começar a raspar na superfície do peixe no sentido contrário da escama, ela começa a sair com facilidade. Já dos peixes dos cartilaginosos, não. Como eu disse, a boca do tubarão ela é ventral, enquanto a boca do peixe ósseo é terminal. Temos também no intestino do tubarão uma estrutura chamada válvula em espiral, que é semelhante à tiflossole que tinha lá nos anelídeos, que era para aumentar a superfície de absorção, e os tubarões têm cloaca, que é aquele orifício comum para a excreta e também para a reprodução. Nos peixes ósseos não há válvula espiral e eles não têm cloaca, eles têm um poro, né, no ânus, e um urogenital, que eles usam para reprodução e para excreção, tá? Você tem também a ausência de bexiga natatória nos tubarões, que é compensada pelo acúmulo de óleo no fígado, e este óleo diminui a densidade do tubarão, fazendo com que ele facilite a sua flutuação, tá? Enquanto os peixes têm bexiga natatória que é um órgão adaptável, que tende a neutralizar a pressão hidrostática ali que o oceano faz. Então a tendência é que a bexiga natatória se encha quando o peixe afunda para igualar essa pressão hidrostática, e também ela esvazia quando ele sobe, quando ele chega perto da superfície, porque essa pressão não é tão grande assim. Lembra que a bexiga natatória não é um grande colete salva-vidas, que ela infla para o peixe subir. Na verdade, ela está contrapondo a pressão hidrostática, tá? Dipnóicos, os peixes dipnóicos têm essa bexiga natatória que funciona como um pulmão primitivo, então eles podem respirar fora d'água e eles podem ficar enterrados na lama por um longo período, fazendo essa troca gasosa, como a piramboia, que é um peixe amazônico. Com relação a pares de brânquias, os tubarões são de 5 a 7 pares expostos, abertos, porque ele não tem opérculo, enquanto que os peixes ósseos são 4 pares de brânquias escondidos por uma placa óssea chamada de opérculo, tá? Os tubarões têm nadadeira caudal
heterocerca, ou seja, a parte superior é maior que a parte inferior, e enquanto o peixe ósseo, a nadadeira é homeocerca. As duas pontas são iguais, não tem essa diferenciação, tá? Com relação à fecundação, nos tubarões ela é interna, o macho tem uma nadadeira pélvica modificada em pênis, chamado de clasper, ok? O desenvolvimento é direto, não tem fase larval, não tem alevino, e eles são considerados ovovivíparo, né? Então você tem um ovo que desenvolve na fêmea e nasce o tubarãozinho lá dentro e depois ele sai para o ambiente já nadando, já sabendo se defender, tá? Enquanto que os peixes, os peixes ósseos, a fecundação é externa, eles são chamados de ovulíparos, ok? Porque eles botam os gametas na água e a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto. Temos um tipo larval chamado de alevino. Alguns dizem que alevino não é larva, é um pequeno peixe, tá? Mas ele é diferente do adulto, então ele pode sim ser considerado um tipo larval, ok? E aí nós temos ainda, mostrando para vocês os tipos de escama, os dentículos nos tubarões, enquanto que existem aquelas escamas dérmicas nos peixes ósseos, nadadeira caudal heterocerca, nadadeira caudal homocerca, temos a boca ventral, a boca terminal, o opérculo recobrindo as brânquias expostas, e essas são as principais diferenças visíveis entre os peixes ósseos e cartilaginosos, tá? Aqui nós temos o clasper, na verdade são dois clasperes ali, porque se um deles falhar, tem um outro para reprodução, tá? Ainda aqui nós temos, mostrando a anatomia do tubarão, o grande fígado que ele possui, onde ele vai armazenar óleo, e tem também a válvula em espiral. Essa válvula em espiral vai brecar, vai dificultar a passagem do alimento, aumentando a superfície e o tempo de absorção necessário, então ele vai aproveitar mais os nutrientes. Essa válvula espiral, ela é, vamos dizer assim, ela é análoga, ela tem a mesma função do tiflossole lá dos anelídeos, lá dos invertebrados, tá? E aqui nós temos uma importante questão, que é a regulação chamada osmorregulação. Nos tubarões, a osmorregulação é dada pela chamada uremia fisiológica. O que é a uremia fisiológica? O tubarão, ao invés de excretar amônia, como a maioria dos peixes, ele excreta ureia. E ao excretar ureia, ele guarda essa ureia dentro do corpo dele, de modo com que o corpo do tubarão se torne isotônico com a água do mar e assim ele não se desidrate. Ele tem que fazer isso porque ele não poderia armazenar amônia, porque essa amônia é muito tóxica e ele seria prejudicado. Então ele transforma a amônia em ureia e retém a ureia no corpo, tá? Ficando isotônico com a água do mar. Então agora nós vamos falar sobre a osmorregulação dos peixes ósseos, já que eu falei agora há pouco de como o tubarão faz essa osmorregulação, tá? Aqui tem um slide, um esqueminha para vocês olharem depois, mas eu vou fazer aqui, que é um esquema que facilita mais, tá? Eu tenho o peixe de água doce e eu tenho o peixe de água salgada, certo? Então vai lá, desenha o seu peixe, bonitinho, ok? E desenha aqui seu outro peixe. Pronto. O que vai acontecer, gente? Primeira coisa, você vai pegar e colocar o sinal, tá? Então, se a água é doce, significa que ela é menos concentrada que o peixe. Se a água é salgada, quer dizer que ela está mais concentrada que o peixe, ok? Sendo assim, sabendo que a osmose ela é um movimento espontâneo da água do meio menos para o meio mais concentrado, a água vai entrar espontaneamente no peixe água doce. A água vai sair espontaneamente no peixe água salgada. Consequentemente, o que vai acontecer? Se a água doce está entrando, ela tende a inchar o peixe de água doce. Consequentemente, ele vai fazer muito xixi, muita urina. Tá? Essa urina é diluída, porque ele está tentando jogar fora aquela água que está entrando, certo? Consequentemente, ele não bebe água. Ele não bebe água, ele não precisa beber água, ele já está recebendo água em grande quantidade pela osmose. E como ele está fazendo muito xixi e ele está perdendo muitos sais nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai acabar absorver sais ativamente. Ele gasta energia para recuperar os sais que ele perdeu em grande quantidade na urina. Já que é o oposto, é tudo oposto, tá? Se ele está perdendo água, ele já está se desidratando, ele vai fazer pouca urina.
quase nada de urina, muito concentrada, ele não pode mais perder água, ele já está perdendo. Em compensação, ele vai beber muito. Ele bebe muito, muita água, ele bebe mais água, ele bebe só água, né? Vamos dizer assim. Ele não é só água que ele ingere na alimentação, como esse peixe de água doce, ele bebe água também. E como ele está bebendo água do mar, a gente sabe que você não pode beber água do mar que tem muitos sais, ele vai excretar sais ativamente. Tá? Ele vai excretar sais ativamente. Então assim, fazendo esse esqueminha, tá? Olhando aqui nesse slide, fazendo esse esqueminha no caderno, você vai lembrar como que é o processo de osmorregulação nos peixes de água doce. Lembrando também que a fisiologia, os peixes têm um coração bicavitário, tem apenas um átrio e um ventrículo. A circulação deles é simples, tá? Ela só passa uma vez pelo coração e sempre é o sangue venoso que está dentro do coração do peixe, tá? Aqui nós temos ainda o tubarão e outro, né, um peixe ósseo, mostrando a chamada linha lateral. A linha lateral é um órgão sensorial que está na lateral do corpo dele, que é um órgão tátil. É um órgão que percebe as ondulações, as variações de pressão, de velocidade da correnteza e faz com que ele consiga se orientar muito mais pela linha lateral do que pela visão. Peixe, tubarão não enxerga muito bem, ele enxerga poucos metros ali, tá? À frente, ele consegue muito mais se localizar pelas vibrações da linha lateral. Particularmente os tubarões, eles têm estruturas no focinho deles chamadas ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini são eletroreceptores, então elas percebem pulsos elétricos, por exemplo, que os músculos em contração conseguem liberar, fazendo com que ele consiga identificar uma presa a muitos quilômetros de distância. Se um peixe está se debatendo, né, ele está ferido, ele consegue identificar esses pulsos elétricos, então isso é uma estrutura de sensorial muito avançada presente apenas nos tubarões, tá? Eles têm narinas, só que essas narinas não servem para respirar, né? Diferente da gente, que o nosso nariz serve para respirar e para cheirar, para o tubarão as narinas servem para simplesmente cheirar. Ele respira pelas brânquias, tá? Então às vezes a gente tem uma associação porque é o que é mais comum, né? A água entra aqui, passa pelas brânquias, oxigena essas brânquias e as narinas, no caso, servem apenas para ele sentir cheiros. E ele é um ótimo farejador. Ele pode sentir cheiro de sangue por muitos quilômetros de distância, tá? E aqui nós temos uma questão do Enem, uma questão do Enem de 2014, que fala sobre cordados. Vamos ver como é que ela apresenta esse conteúdo? A classificação dos seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. Aí ele está mostrando aqui, ó, ancestral dos cordados, e aí ele tem os grupos em questão, tá? Anfíbios, placodermos, eu não estou enxergando direito aqui, répteis primitivos, tá? Tá mostrando o cladograma aqui próximo, não tá muito bom de enxergar os detalhes, tá? Mas ele fala o seguinte: os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados por quê? Né? Então ele está citando ali um anfíbio, ele está citando ali, né, não estou enxergando, um réptil primitivo, aqui em cima, ó, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, aqui sim, aqui tá fácil de enxergar. Então ele está citando os cordados e ele queria saber, tá, por que eles pertencem ao mesmo filo. Porque eles possuem ancestral que já foram extintos? Por ter ancestrais que já foram extintos? Surgiram há mais de 500 milhões de anos? Como é que eu vou saber? Aí você teria que ver aqui, tá? Na escala de 500 milhões de anos, na verdade, o surgimento dos cordados foi antes disso, ok? E não é por isso que eles são cordados, porque tem aqui bicho que não é cordado que está no meio deles. Evoluíram a partir de um ancestral comum, deram origem a grupos de mamíferos atuais, vivem no ambiente aquático em alguma fase da vida, né? Então aqui, seguindo o cladograma, o que nós temos ali? As informações que o cladograma me passa, basicamente, é que eles, de alguma forma, né, eles evoluíram a partir de um ancestral comum, porque esse cladograma ele vai remeter àquele único ancestral, aquele ancestral primitivo de todos eles. Então todo esse grupo que está representado nessa questão seria um grupo monofilético, aquele grupo que parte de um único ancestral, tá? O número de grupos monofiléticos que nós temos em um cladograma é igual ao número de ancestrais que ele tem. Então se você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós,
tá? Nós temos aqui 6 grupos monofiléticos praticamente. Se você não lembra de grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos, esse assunto já foi revisado aqui no nosso intensivo. Volta lá na aula 2 ou na aula 3, tá? Se não me engano, na aula 2, na aula 3 nós temos essa revisão sobre taxonomia, ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios, que é o próximo assunto dessa aula. Então, ó, anfíbios, primeiro uma característica geral, tá? Os anfíbios, eles marcam a separação dos peixes a partir do momento que, a partir de anfíbios, nós temos 4 patas, né? Não 4 pares. 4 patas são os chamados tetrápodas, tá? Os tetrápodas terrestres que surgiram com os anfíbios. E aqui nós temos dos tetrápodas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, as características diagnósticas de cada um deles. Então, por exemplo, anfíbio é um tetrápoda que tem pele fina e permeável. Nenhum outro tetrápoda, além de anfíbio, tem pele fina e permeável que permite trocas gasosas. Os répteis têm a pele impermeável e têm respiração pulmonar. A respiração pulmonar dele é bem desenvolvida, é a melhor de todos evolutivamente, né? Ele chega no réptil muito melhor que peixe e anfíbio, tá? As aves têm penas, têm bico, têm ausência de dentes e têm respiração pulmonar, também muito boa, e tem os sacos aéreos que ajudam na respiração. Tá? Lembrando que as aves têm aquele ciclo duplo de respiração, ela dá 2 inspirações e 2 expirações para que o ar entre e saia do aparelho respiratório dela. E os mamíferos são tetrápodas que têm pelos e glândulas mamárias, entre outras características, tá bom? Falando um pouquinho dos anfíbios. Acabei de falar que o anfíbio tem pele fina e permeável. Então o tegumento dele é uma das características diagnósticas. Sempre as questões vão pedir o seguinte: eu descobri um bichinho com 4 patas, mas eu estou na dúvida que bicho é esse. Mas ele tem pele úmida e permeável. Matei, isso é um anfíbio. Independente que espécie seja, que grupo seja, se ele falar que tem pele úmida e permeável, 4 patas, é um anfíbio, tá? Então pele fina, úmida, permeável, sem escamas, ok? Trocas gasosas que ocorrem tanto pelo pulmão quanto pela pele. A pele é muito mais responsável em eliminar o CO2 do que captar o oxigênio. Ele usa muito mais o pulmão para captar oxigênio e eliminar o CO2 através da pele. Glândulas produtoras de muco, porque muitas vezes ele está fora d'água, ele precisa manter essa pele úmida. E para manter essa pele úmida, ele precisa produzir muco para isso, tá? Glândulas de veneno, existem glândulas de veneno, tá? Que em sapos ou pererecas, podem ser coloridas ou não, que é uma forma de você se proteger do inimigo. Eles não são peçonhentos, ele não tem peçonha para injetar, eles são apenas venenosos. A diferença de venenoso para peçonhento é que peçonhento tem uma forma de injetar o veneno. Cores de advertência, tem muitos anfíbios que são coloridos e marca essa cor de advertência. Cuidado, não mexa comigo, posso ser perigoso. Na dúvida, mantenha a distância, tá? E nos sapos, nós temos as chamadas glândulas paratoides, que ficam atrás ali da cabeça do sapo, que se pressionadas, né, se apertadas, se mordidas, por exemplo, por um cachorro, pode liberar veneno e pode ser perigoso para o animal, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos. O sapo, deixa eu apagar a luz para vocês. Aqui uma salamandra. O sapo pertence à ordem dos anuros, que são aqueles sem cauda. A salamandra pertence à ordem dos urodelos, que são aqueles anfíbios com cauda presente na fase adulta. Aqui nós temos um sapo com as glândulas paratoides e aqui com a glândula paratoide pressionada, liberando essa substância leitosa, tá? Que é o veneno do sapo. Aqui nós temos a variedade, a diversidade das pequenas pererequinhas, tá? Venenosas das florestas, que muitas vezes são usadas por índios, né, por nativos, que passam suas zarabatanas, né, suas armas, na pele venenosa, para que eles possam abater animais, né, ou paralisar animais com sua caça, tá? Com relação às funções vitais, os anfíbios têm um sistema circulatório tricavitário, diferente dos peixes, são bicavitário, com 2 átrios e um ventrículo. Sempre nós vamos ter mais átrios que ventrículo, tá? Então você tem 1 e 1 no peixe, bicavitário, 1 átrio e um ventrículo, 2 e 1, 2 átrios e um ventrículo nos anfíbios, e depois você vai ter 2 e 2, né, o tetracavitário nas aves e nos mamíferos. Aqui ele já passa a ser
duplo, porque ele passa 2 vezes pelo coração, e incompleto, porque há mistura de sangue no interior do coração, tá? Aqui dá para ver, essa divisão ocorre, você tem uma mistura, mas não é uma mistura completa, não é assim você jogar sangue venoso e arterial misturando tudo, ele tem uma pequena divisória, como se fosse uma ondulação, e a pressão, né, diferente ali faz com que não tenha tanta mistura quanto se imaginava, mas há uma pequena mistura dentro do ventrículo, ok? Com relação ao controle de temperatura, os anfíbios podem ser classificados em pecilotérmicos e ectotérmicos. Aí eu vou fazer uma comparação. O que é pecilotérmico quando eu comparar com homeotérmico e o que é ectotérmico e endotérmico? Vou fazer essa pequena comparação, tá? Então, olha só. Como eu disse, os anfíbios são classificados como pecilo e ecto, tá? Pecilotérmico é que você tem uma temperatura variável. Temperatura corporal variável. Ok? Pecilo eu vou comparar com hômeo. Homeotérmico é uma temperatura corporal constante. Constante. Ok? O ectotérmico é que o calor do ambiente. Ok? E o endotérmico, eu comparo o ectotérmico com o endotérmico. O endotérmico é calor muscular. É o calor produzido internamente. Certo? Então eu vou sempre fazer essa comparação. Então o bicho nunca vai poder ser ectotérmico e endotérmico. Ele nunca vai poder ser pecilotérmico e homeotérmico. Ele pode ser assim, ó. Ele pode ser igual o anfíbio. Ele é pecilotérmico e ectotérmico. Ou igual uma ave. É homeotérmico e endotérmico. Ah, existe uma combinação diferente dessa? Existe. Existe, por exemplo, alguns peixes que são ectotérmicos, ou seja, eles recebem calor do ambiente, mas eles podem ser considerados homeotérmicos, porque como eles são peixes das profundezas, e lá nas profundezas não há luz, não há variação de temperatura do ambiente, logo a temperatura dele também não varia. Então se o ambiente está lá 20 graus a temperatura durante, sei lá, 5 meses, o corpo dele também vai ter 20 graus, então ele não tem essa variação, mas ele não tem o controle da temperatura, tá? Se você falar que ele é homeotérmico e a temperatura não varia, é uma coisa. Se você falar que ele é homeotérmico e ele controla a temperatura, aí o peixe não entraria nessa, porque ele não consegue controlar, ele é constante porque o ambiente é constante, aí daria certo, tá bom? Tipos de excretas, né? Vamos lembrar aqui que algumas excretas, principalmente amônia, ácido úrico e ureia. Então eu tenho os animais amoniotélicos que excretam amônia. São os peixes ósseos e as larvas dos anfíbios, os girinos, por exemplo. Para ser um amoniotélico você precisa ter muita água para excretar, porque a amônia é tóxica e muito solúvel. Eu tenho também os animais ureotélicos que excretam ureia. Você precisa ter um ciclo chamado ciclo da ornitina, que vai transformar a amônia em ureia. São eles os peixes cartilaginosos, que têm a uremia fisiológica. Os anfíbios adultos, como sapos, pererecas, rãs, salamandras, cobras cegas. E os mamíferos também são animais ureotélicos. E finalmente, os uricotélicos são aqueles que têm ácido úrico, produzem ácido úrico que é pouco solúvel e também é pouco tóxico, e geralmente você tem a urina pastosa nos répteis, nas aves, também lá nos artrópodes, né, nos insetos, invertebrados, tá? São a urina pastosa. Isso também ajuda a economizar muita água na excreção, tá? Então isso vai ajudar bastante na conquista do ambiente terrestre, ou no caso das aves, a diminuir o peso para o voo. Então, para cada ser tem a sua explicação, o fato dele usar ácido úrico como excreta. Com relação à respiração, ela é variada, né? Eu tenho só a branquial está presente apenas nos girinos, tá? Eu tenho a cutânea, que está presente em ambas. A cutânea sempre está presente, ele está presente tanto nas larvas quanto nos adultos, e a pulmonar, que só é do adulto. Então veja,
Eu tenho 3 tipos de respiração, sendo que uma é constante. A cutânea está presente tanto em larvas quanto em adultos. Aí eu tenho a branquial, que é exclusiva das larvas, então larva respira por brânquias e pela pele cutânea. E eu tenho a pulmonar, que é exclusiva dos adultos. Então um sapo adulto respira pelo pulmão e pela pele também. Pela pele ele nunca para de respirar, que é por onde ele vai excretar gás carbônico. Aí eu tenho uma outra questão do Enem aqui, ó. É uma questão do Enem de 2015, fala o seguinte: os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Então eles saíram da água, foram para a terra porque eles têm quatro patas, deixaram os peixes para trás com relação a isso. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Eles mantiveram algumas características fisiológicas relacionadas à água, entre elas a reprodução, por exemplo, porque ele precisa de água para reproduzir, porque ele é ovulíparo, ou seja, ele libera os gametas na água, então por isso que ele está restrito também à água. Vamos ver o que ele fala aqui. É uma das características a que o texto se refere a reprodução por viviparidade. Viviparidade, você tem que gerar o bebê dentro de si, que é o caso dos mamíferos, não é o caso dos anfíbios. Respiração pulmonar nos adultos. Ah, professor, tá certo, respiração pulmonar nos adultos, mas veja, respiração pulmonar está ligada a alguma limitação de viver longe da água? Não, tá ligado a viver na terra firme, mas não se ele vai viver longe ou fora da água. Regulação térmica por endotermia. Acabamos de falar que os anfíbios não são endotérmicos, eles são ectotérmicos, eles pegam o calor do ambiente. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Olha aqui, ó, aquela historinha da cutícula do tegumento fino e permeável. E isso sim é um fator limitante com relação à água e não à respiração pulmonar, tá? Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos, tetrápodes, certo? Isso também não está relacionado com a falta ou a presença d'água. Então, analisando com cuidado, chegamos à letra D, tá? Que é onde nós temos a cobertura delgada, fina, altamente permeável. Isso limita o desenvolvimento dos anfíbios em terra firme, sempre a locais próximos à água. Tudo bem? Vamos agora falar dos répteis. Aqui nos répteis, tá? Nós vamos falar então das características principais onde esses animais obtiveram a conquista definitiva do ambiente terrestre. A questão do Enem falou que os anfíbios conquistaram o ambiente terrestre. Na verdade, eles foram os pioneiros a chegar no ambiente terrestre, mas eles sempre estavam restritos a locais úmidos. Então, os répteis definitivamente fincaram a bandeira ali dos tetrápodas, dos cordados na terra, porque eles desenvolveram algumas características que fizeram com que eles não necessitassem de tanta água assim e eles pudessem ocupar ambientes secos. Uma dessas características é a pele queratinizada. A pele queratinizada acabou com aquela limitação da pele úmida e permeável dos anfíbios. Em compensação, sem a pele úmida e permeável, ele não consegue mais se troca gasosa. Então, uma outra coisa que teve que se desenvolver bastante nos répteis foi os pulmões. Os pulmões, a respiração pulmonar, se desenvolveu bastante a partir da queratinização da pele, tá? Uma outra coisa que surgiu nos répteis foi os ovos com casca calcária protetora e também com anexos embrionários. Esses ovos com casca calcária protetora, ele vai simular o ambiente aquático dentro do ovo. E eu posso levar esse ambiente aquático para qualquer lugar. Antes, os ovos de peixes e de anfíbios tinham que se desenvolver na água obrigatoriamente. Agora, eu tenho uma fecundação interna nos répteis e o embrião fica dentro de um mini aquário ali dentro. Uma estrutura com água, com o chamado saco amniótico, né? A membrana amniótica, que simula o ambiente aquático. Então ele é protegido contra choques mecânicos, contra oscilações de temperatura, contra dessecação. Então é uma outra parte fundamental da conquista do ambiente terrestre. Respiração pulmonar, que eu acabei de falar, que é uma consequência. Se eu vou impermeabilizar a minha pele, eu preciso que meus pulmões funcionem muito melhor, tá? Você tem também a excreção por ácido úrico. Até agora a gente tinha amônia e ureia, e as duas ou gastava muita água ou gastava uma quantidade boa de água. Aqui eu vou gastar praticamente nada de água. E aqui eu tenho os rins chamados de metanéfros. Os rins metanéfros
É um tipo de rim mais parecido com os nossos rins, que filtram apenas o sangue, não filtrando mais o líquido celomático, diferente dos anfíbios que tinham rim mesonéfro. O rim mesonéfro é um rim mais primitivo, eu vou mostrar para vocês depois, tá? E fecundação interna. A fecundação interna veio também superar uma barreira na reprodução, porque antes os gametas precisavam se encontrar na água. Então, fazia com que eu tivesse água, eu necessitasse água para reproduzir. A fecundação interna já acabou com essa história. Os próprios líquidos seminais que levam os espermatozoides fazem esse papel de transporte que a água fazia anteriormente, tá? E aí, falando um pouquinho sobre circulação, fisiologia, temperatura, fazendo uma comparação com os outros vertebrados. Então, nós temos aqui o coração da maioria dos répteis, semelhante a dos anfíbios, tricavitário, com 2 átrios e um ventrículo. A maioria, ok? Porém, nós temos a exceção. A exceção são os crocodilianos. Os crocodilianos têm um coração tetracavitário. Ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. E ele tem 2 aortas. Uma aorta que vai para a esquerda e uma aorta que vai para a direita. Tá? Então, uma aorta ela é exclusiva para levar sangue para o estômago, que vai ajudar na digestão do alimento, levando mais bicarbonato, deixando o estômago mais ácido ali. Tá? A outra aorta vai distribuir o sangue pelo corpo dele. Dentro do coração, na verdade não é dentro, é na saída do coração, onde essas 2 aortas se encontram, existe uma conexão entre elas, chamado forame de Pannisa. Esse forame de Pannisa faz com que o crocodilo consiga misturar o sangue quando ele quiser. Porque pensa, se ele estiver mergulhado, ele não vai estar respirando, porque ele respira por pulmões. Se ele não está respirando, ele pode desviar o fluxo sanguíneo que ia para os pulmões para outro lugar. Então ele pode passar com que o fluxo sanguíneo vá direto para a aorta, que vai levar para o corpo inteiro, porque não vai adiantar ele mandar sangue para os pulmões, que não vai ser oxigenado embaixo d'água. Então ele consegue fazer esse controle, tá? Através do forame de Pannisa. Então, se a gente falar que crocodilo tem mistura de sangue no coração, não. Dentro do coração, como ocorre nos outros répteis e nos anfíbios, não tem. Ele pode ter mistura de sangue fora do coração, através do forame de Pannisa, que é onde essas 2 aortas se encontram. Tá? Então, a circulação dos crocodilianos é considerada dupla e incompleta, porque há mistura de sangue fora do coração no forame de Pannisa. Mas se o seu critério de avaliação for mistura de sangue no coração, os crocodilianos não apresentam essa mistura, tá? E assim como os anfíbios, eles são classificados como pecilotérmicos, ou seja, eles têm uma temperatura corporal variável, ele não consegue reter, né, essa temperatura, não consegue deixar constante essa temperatura corporal, e ectotérmicos, eles se aquecem com o calor ambiental. Por isso que é comum você ver de manhã cedo, né, numa lagoa, num pantanal, você vê um monte de crocodilos, jacarés tomando sol para se aquecer, elevar a temperatura corporal, ficar mais ativo e começar muito bem o dia. Animais que são ectotérmicos, eles podem passar longos períodos sem comer. Diferente do endotérmico, como as aves e os mamíferos. Aves e mamíferos têm que comer constantemente, todos os dias, ou dia sim, dia não. Não pode passar semanas sem comer, como os peixes, os anfíbios, os répteis fazem. Tá? Porque eles precisam de muita energia para manter aquela fornalha de energia acesa dentro do corpo. Tá? Olhando aqui então, a saída das aortas, nós temos o forame de Pannisa e a mistura de sangue fora do coração, num coração tetracavitário, como o do crocodiliano, ok? E aqui o exemplo dos 3 tipos de rins. Nós temos os rins pronéfros, que ocorre lá nos cordados primitivos, nós temos os rins mesonéfros, que ocorrem nos peixes e nos anfíbios, e os rins metanéfros, que ocorrem no rã, tá? O que é rã? Ó, metanéfro ocorre no rã. Répteis, aves e mamíferos. Ok? Todos esses têm rins mesonéfros. Metanéfros, desculpa. O que é a diferença de um de outro? Ó, o rim pronéfro é um rim primitivo. Ele filtra apenas o líquido celomático, muito semelhante à aula passada, que nós vimos aquela cornetinha
presente em anelídeos e moluscos, que era o protonefrídeo, né? O metanefrídeo, na verdade, que tinha o nefróstoma, nefridióporo, presente em anelídeos e moluscos. Aqui é muito semelhante, ó, tem o nefróstoma também, tem o canal excretor, só filtra o celoma. Esse rim mediano mesonefro, ele filtra o celoma e filtra também o sangue com o glomérulo. Tá? E esse rim metanefro é o mais parecido com o que os nossos néfrons são. Ele filtra com um glomérulo apenas o sangue. O celoma não é mais filtrado, tá bom? Com relação à reprodução dos répteis, eles são dioicos, ou seja, eles são de sexos separados, tá? Eles têm fecundação interna, ok? Eles vão parear cloacas ali e depositar o esperma na fêmea para que ocorra a fecundação. O desenvolvimento é direto, não tem fase larval. Do ovo já nasce um adulto muito semelhante. No ovo nasce um jovem muito semelhante ao adulto. E a maioria deles são ovíparos, ou seja, botam ovos e os ovos se desenvolvem completamente independentes dos pais, tá? Fora do corpo da mãe. Vivíparos, algumas das espécies de cobras, por exemplo, serpentes, elas geram um bebê dentro delas que de certa forma se nutre a partir de uma placenta primitiva, tá? A mãe vai gerando, vai cedendo nutrientes para esses bichinhos ali. Não é um mamífero, obviamente, não tem uma placenta de mamífero, mas ele vai se nutrindo ali como se fosse do útero da mãe, tá? Uma minoria, algumas serpentes são desse grupo de vivíparos, certo? Na reprodução ainda, os ovos são chamados de ovos telolestos, são aqueles ovos que têm muita gema, tem muito vitelo, semelhante a ovo de galinha. Lembra? Lá na embriologia falamos sobre ovos oligolestos, de mamíferos, ovos heterolestos ou mediolestos de anfíbios, ovos telolestos de aves, de peixes, de répteis, e os ovos centrolestos, que seriam ovos de artrópodes, tá? A casca é rígida, essa casca é calcária. Quanto mais jovem é o embrião, mais dura é a casca do ovo. Conforme o embrião vai se desenvolvendo, a casca do ovo vai amolecendo, porque o calcário, o cálcio, vai passando para o esqueleto do embrião. Então, conforme o esqueleto do embrião vai se fortalecendo, a casca do ovo vai enfraquecendo, para que na hora do nascimento o bichinho lá dentro consiga quebrar a casca. Se você perceber um ovo se quebrando, deixe ele quebrar sozinho, porque ele está gastando a energia necessária, ele vai no tempo certo dele. Se você for lá e quebrar a casca e tentar ajudar o bichinho a sair do ovo, ele vai nascer prematuro e ele pode morrer, tá? E além disso tem os anexos embrionários, o âminio, o alantoide e o córeo, que são as novidades aqui nos répteis, tá? Então, em répteis surgem os anexos embrionários. Nós tínhamos nos peixes apenas saco vitelínico, mais nada. Nos anfíbios, nós tínhamos apenas vitelo, muitas vezes sem saco vitelínico. Vitelo armazenado dos macrômeros, que são aquelas células maiores dentro do embrião, tá? E aqui nos répteis nós temos o desenvolvimento do saco vitelínico, que é essa grande estrutura aqui, tá? Ligada direto no intestino. O saco vitelínico vai armazenar os nutrientes, a comida, é a gema, ok? Nós temos o alantoide, que sai ao lado do saco vitelínico e é como se fosse um saco de lixo, ele armazena excretas, ok? Nós temos o córeo, que forma a casca, onde o córeo e o alantoide se fundem, ó, córeo e alantoide formam alantocóreo, que é respirador, ok? Então aqui, armazenamento de nutrientes, tá? Alimento, armazenamento de excretas no alantoide, alantocóreo é respiração, córeo é formação da casca e transferência de cálcio da casca para o esqueleto, e tem também um saco amniótico, o âminio. Ok? O saco amniótico que vai simular um ambiente aquático com proteção contra choques mecânicos, oscilação de temperatura, tá? Desidratação, ok? E aqui, né, vocês podem ver essa tabela. Se não estiver muito nítido, tá, pessoal? Lembra que toda aula do intensivo aqui embaixo do vídeo
tem o slide em PDF para você consultar, tá bom? Então, se não está muito nítido para você aqui, só dá uma olhadinha aí no slide que eu deixei para você baixar e aí você vai conseguir ver com muito mais qualidade, tá? Então, nós temos aqui as cobras peçonhentas e as não peçonhentas. Então, geralmente as cobras peçonhentas têm a cabeça chata e triangular, enquanto as cobras não peçonhentas, ela a cabeça mais alongada, estreita. As cobras peçonhentas têm olhos pequenos e com aquela pupila fendida, né? Aquela que parece pupila de gato. Já as cobras não peçonhentas, os olhos são grandes e as pupilas redondas. As cobras peçonhentas, as escamas são bem pequenas e ásperas. As cobras não peçonhentas, as escamas são grandes e lisas. A cabeça tem escama pequena, semelhante do corpo, enquanto que a cobra não peçonhenta, as escamas são bem maiores. A cauda da cobra peçonhenta ela é mais curta e a cauda não peçonhenta ela é mais alongada. E se a cobra for perseguida, ela encara, ela arma o bote e encara. Já a não peçonhenta, ela foge. Então, normalmente é isso que acontece, tá? Porque a não peçonhenta não tem como se defender de um animal muito maior. A peçonhenta já tem o seu veneno, tem a peçonha, então ela não vai fugir da briga. Na dúvida, não encare a cobra, tá? Não fica ali tentando mostrar que você é corajoso, corajosa, encarando a cobra, fuja da cobra que é mais fácil. E também não mata a cobra não, né? Porque ela está no ambiente dela, está inserida numa cadeia alimentar, então não vamos fazer esse papel de matar o bichinho. E aí nós temos aqui duas questões que falam sobre répteis, né, que tem um assunto que caiu no Enem. Primeira de 2018 fala o seguinte: o sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, entre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina e não de quitina. Quitina só tem em invertebrado, ok? Para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial nos anfíbios. Olha, mais uma questão falando de pele de anfíbio, tá? Pois acarretaria problemas. Veja, na outra questão falava do anfíbio e da pele úmida dele. Nessa questão começou falando do réptil, mas falou do anfíbio. Então veja que aquela questão da pele úmida e permeável e da pele seca e queratinizada são questões muito recorrentes, tá? Essa característica seria prejudicial nos anfíbios, pois acarretaria problemas circulatórios, excretórios, digestivos, locomotores, respiratórios. Não vou nem perder tempo aqui que eu já acabei de falar disso, tá? Respiratório, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Então, se eu queratinizasse a pele do anfíbio, era problema respiratório que eu ia ter e não outro qualquer. Essa é a letra E, certo? Aí eu tenho essa outra questão também no assunto de répteis. 2015. O cladograma apresenta uma forma simplificada o processo evolutivo dos diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento dos ovos protegidos com casca rígida, pergaminiácea ou calcária. Pergaminiácea é uma que parece um tecido, parece, por exemplo, o ovo de cobra, ovo de jacaré. Não é aquele ovo quebradiço como acontece nas aves. Ele é mais flexível, aquela casca, por isso que chama de pergaminiácea. É um pergaminho, ok? Possibilitou a conquista do ambiente terrestre. O surgimento, aqui a gente tem o cladograma com peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O surgimento da característica mencionada está representado no cladograma. Ora, o ovo com casca calcária surgiu neste momento, número 3, tá? Que fez com que nós tivéssemos aves, répteis e mamíferos também. Nós temos mamíferos que têm, por exemplo, que botam ovos, tá? Mas nessa situação, o número que representa o surgimento, no caso seria o 3, porque eu não posso pôr o 5, porque é exclusivo de mamíferos, e eu não posso pôr o 4, porque é exclusivo de aves. Na verdade, eu poderia ter colocado o 3 nessa posição aqui, ó. Nessa posição eu iria agrupar tanto répteis quanto aves, mas não tem. Então, nesse caso, fica o número 3 para poder agrupar os répteis que foram os primeiros a apresentar esse tipo de estrutura, ok? Vamos agora falar das aves, que é o penúltimo grupo, falta só aves e mamíferos, para a gente encerrar esse assunto da aula do intensivo, tá? Então, vamos lá, ó, aves.
Aves é um grupo relacionado aos dinossauros, isso mesmo, tá? Quando eu olho para um cladograma, eu vejo que a partir dos dinossauros os mamíferos a partir dos répteis os mamíferos se diferenciaram. A partir de um grupo de répteis, os dinossauros se diferenciaram. E a partir de um grupo de dinossauro, as aves se diferenciaram. Então os dinossauros foram extintos, porém as aves permaneceram. Quando você olha para a cara de uma galinha, ela é muito parecida com a cara de um dinossauro que a gente vê em livros, vê em filmes, aquele olho, aquelas escamas, aquelas coisas enrugadas na lateral do corpo. Já se sabe hoje, pessoal, que dinossauro, muitos deles eram endotérmicos, tá? Eles possuíam a capacidade de produzir calor. Então a gente fala hoje que ave é uma classe dentro de cordado. Mas já a classificação está sendo revista e é muito provável que daqui a alguns anos nós tenhamos que as aves são uma ordem de répteis, tá? As aves tenham sua classificação relacionada a répteis e não mais a aves independentes, porque muitos dinossauros tinham penas, como fósseis provam, tá? Cada vez com mais qualidade, certo? Crocodilianos, dinossauros e aves são grupos monofiléticos, ou seja, eles apresentam o mesmo ancestral. Os dinossauros foram extintos, então eu posso dizer que as aves e os crocodilos têm um parentesco mais próximo relacionado. É como se eu dissesse que um crocodilo é mais próximo de uma ave do que de um lagarto, sendo que eu considero o crocodilo e o lagarto como répteis e as aves como um grupo separado, tá? Adaptações ao voo. Então veja, gente, quais foram as adaptações dos anfíbios para conquistar o ambiente terrestre? Eles eram tetrápodas, eles respiravam por pulmões, né? Eles tinham algumas adaptações que os peixes não possuíam. Depois vinham as adaptações dos répteis para conquistar definitivamente o ambiente terrestre, sem ainda a presença da água, né? Independente da água. E aqui capacidade de adaptação ao voo. Por que as aves voam e nós não voamos? O sonho do ser humano sempre foi voar, né? Quem nunca fingiu ser um pássaro batendo as asas, pulando do sofá, batendo os braços, né? Pulando do sofá e viu que não ia dar certo. Ou pegar um lençol, alguma coisa e tentar voar e viu que não ia dar certo. Não é simplesmente bater os braços com penas grudadas, não vai dar certo isso. Você tem que ter muito mais do que isso. Então as aves têm o corpo coberto com penas. Essas penas são homólogas, ou seja, mesma origem embrionária que os pelos, tá? Ó, pelos e penas são homólogos. Ou seja, tem a mesma origem. Por isso que eu não posso ter pelos e penas no mesmo bicho. Ou ele tem pelo ou ele tem pena, tá? Leves e flexíveis. Os pelos não servem para voar, eles servem para outra proteção. Proteção contra o frio, né? Proteção contra o atrito. Já as aves, as penas servem para proteger também contra o frio, contra a perda de calor, mas principalmente para deslocar o ar e permitir o voo desses animais. Ossos são pneumáticos, os ossos são perfurados, tem lacunas de ar que diminui o peso dele e facilita o voo. O nosso esqueleto é pesado, o nosso esqueleto ele tem gordura dentro, ele tem células sanguíneas, então não seria muito fácil tirar um ser humano do chão, teria que ter muita potência, tá? Muitos músculos muito potentes. Que tem nas aves. Elas têm um osso externo, esse osso externo que nós temos no peito, que é achatado, nas aves é pontudo, é alto, parece uma crista, chamada de quilha ou carena, parece uma barbatana, né? Algo do tipo assim, uma barbatana de tubarão, só que no peito, onde o músculo das aves se insere do peito, peitoral, e faz com que elas voem com mais eficiência, tá? Sacos aéreos que se comunicam com os ossos pneumáticos, isso também diminui a densidade, facilita o voo e facilita a respiração delas em elevadas altitudes. Ausência de bexiga urinária. Pensa, se você tivesse uma bexiga urinária, você ia carregar a urina líquida ali dentro. Então você ia estar carregando um peso a mais. Quando você perde a bexiga urinária, você não carrega mais urina. Então você não carrega peso desnecessário. Em contrapartida, a urina dela não pode mais ser líquida, porque ela não pode ser armazenada. Então ela vira pastosa com ácido úrico e é eliminado junto com as fezes, tá? E o ovo se desenvolve fora do corpo.
Uma ave não pode engravidar, ela não pode levar um bebê dentro dela, porque isso é um peso a mais para que ela possa carregar. Por isso que ela coloca os ovos no ninho e lá ele fica, qualquer coisa ela sai voando e se salva, tá? Então tem essa relação das adaptações do voo. Aqui em azul, a quilha ou carena, que é esse osso bem desenvolvido, onde os músculos peitorais vão se inserir. Lembra que nós vimos isso lá numa das aulas de revisão falando sobre tecido muscular, que músculos que são muito utilizados para resistência para longas distâncias são músculos escuros, que a gente chama de miosina vermelha, tá? Fibras lentas, porque elas vão longe, ok? Lenta vermelha. É o peito, geralmente do pato, geralmente de aves como codorna, aves que voam. Quando eu pego um frango, como eu pego uma galinha que não tem esse hábito de voar, o peito é mais claro, são fibras rápidas, são fibras de curta duração, as brancas, miosina branca, tá? Então, as coxas desse frango, elas são mais escuras, mas o peito é muito mais claro porque não é utilizado. Não que ele não tenha quilha ou carena, tá? O frango tem, a galinha tem, mas são domesticados, então eles não têm necessidade de voar ou treinar o voo, simplesmente por isso, ok? E aqui mostrando os seus pulmões ou parabrônquios conectados aos sacos aéreos, que faz com que esse animal tenha uma grande eficiência respiratória e no seu voo também. Aqui mostrando os ossos pneumáticos com essas lacunas no seu interior que armazenam ar, e aqui as penas todas trançadas nos mínimos detalhes, tá? Se você passar a mão ali numa pena e descabelá-la, vamos dizer assim, você vai estar rasgando aquelas pequenas barbas ali, bárbulas, e ela não vai conseguir voltar ao normal, ok? Temos ainda que as aves são animais homeotérmicos, diferente dos répteis e também dos anfíbios que nós falamos agora há pouco, tá? São endotérmicos porque elas produzem calor junto, né, a partir dos seus músculos e armazenam esse calor por ter tecido adiposo, ok? Agora sim, o coração delas é tetracavitário, com 2 átrios e 2 ventrículos, não há absolutamente mistura de sangue nem dentro nem fora do coração, como havia lá nos crocodilianos, no forame de Panisa, tá? A circulação ela é fechada, como todo cordado, dupla, a partir de anfíbios, e completa, porque não há mistura de sangue, você tem o coração do lado direito carregando sangue venoso e do lado esquerdo carregando sangue arterial, tá? A aorta é voltada para a direita, lembra que lá no crocodilo você tinha 2 aortas, uma para a direita e uma para a esquerda. A partir da diferenciação das aves, a aorta da esquerda foi perdida, restou apenas a da direita. A partir da diferenciação dos mamíferos, a aorta da direita foi perdida, restando apenas da esquerda. Então, para você diferenciar um coração ou um sistema circulatório de aves e mamíferos, é só olhar para a aorta. Não tenha medo disso. Não tenha medo. O que é medo? É um macete. Meda. Mamífero para a esquerda, direita nas aves. É a ordem ou é a posição que a aorta se dispõe, tá? Mamífero para a esquerda, a aorta vai para a esquerda. Direita nas aves, a aorta vai para a direita. Então, mais ou menos isso aqui. 2 sistemas circulatórios. Qual que eu sei que é de ave, qual que eu sei que é de mamífero, se os dois são tetracavitários? Olhei para a aorta, virou para a direita. Ah, mas aqui está para a esquerda. Está para a esquerda que você está olhando de frente. Eu tenho que imaginar que eu estou olhando o coração aqui. Então é para a direita, ó, lado direito, ok? Enquanto o mamífero vai para o lado esquerdo, certo? Outras funções nas aves que eu não posso deixar de falar: excretam pelos rins metanéfros, assim como os répteis, são aqueles rins que filtram apenas o sangue, é o tipo de rim mais avançado que nós temos, tá? Eliminam ácido úrico, são uricotélicos porque não tem bexiga urinária, a urina é pastosa e precisa eliminar junto com as fezes, certo? Temos ainda a ausência de bexiga urinária, acabei de falar sobre isso. O cerebelo é bem desenvolvido, o cerebelo é essa região encefálica aqui, que faz com que você tenha movimentos coordenados com muita precisão, como andar de bicicleta, por exemplo, que é um movimento extremamente coordenado, o cerebelo que coordena, em caso das aves, movimentos de coordenação, aquelas manobras no ar, né? Aquele monte de passarinho, andorinha, fazendo aquele alvoroço ali, aquela dança, é tudo coordenado pelo cerebelo e eles não trombam, tá bom? Audição, olfato e visão em cores muito bem desenvolvidos. Então as aves escutam muito bem, cheiram muito bem e veem muito bem. Muito melhor que anfíbios, que répteis e que
os próprios peixes, ok? E nós temos ainda a glândula uropigiana, que é aquela glândula de óleo presente na cauda, onde o bichinho passa o bico ali e espalha pelas penas, certo? Para impermeabilizar a pena quando você tem uma ave aquática. E a membrana nictitante, que seria a terceira pálpebra, que fecha verticalmente, horizontalmente os olhos para proteger o animal em pleno voo. Tá? Isso tem também nos répteis para proteger o animal enquanto ele está mergulhando. E nos mamíferos existe uma prega semilunar, que é essa membraninha, esse carocinho que tem no interior dos olhos, que é chamado órgão vestigial. Mostra que nós temos um certo grau de parentesco com esses animais, porque tem uma cicatriz de uma membrana nictitante nos nossos olhos. Ok? Aí nós temos aqui ainda as aves, no caso um albatroz, passando o bico na cauda para espalhar o seu óleo da glândula uropigiana. E aqui nós temos uma águia, né, dando uma piscada com a sua membrana nictitante. Bem na hora, o fotógrafo conseguiu o clique para mostrar essa coisa embaçada, meio esbranquiçada, é a membrana nictitante. Ela não enxerga perfeitamente. Para enxergar melhor, tem que tirar a membrana da frente. Isso é mais uma capa de proteção, como se fosse um óculos de natação ou um óculos para voar, né? Para evitar com que bata algum cisco, algum bichinho ali. Com relação à reprodução, eles são dioicos, ou seja, sexos separados. Você tem dimorfismo sexual. Normalmente aqui os machos são mais bonitos que as fêmeas para atraí-las para a reprodução. As danças, os cantos e as cores dos machos são as mais diversas possíveis. A fecundação é interna, normalmente por pareamento de cloaca, pois a maioria das aves não tem pênis, tá? Mas nós temos algumas que têm pênis, ok? Ovíparas botam ovos e esses ovos se desenvolvem completamente independente dos pais, tá? E ovos com casca calcária anexo embrionário, muito semelhante aos répteis, desenvolvimento direto, não tem fase larval, e aí sim que eu tinha comentado, alguns machos têm pênis, como por exemplo o pato, o ganso, o cisne, o flamingo, a ema e o avestruz. Só que diferente do pênis dos mamíferos, que ele se torna ereto pela entrada de sangue ali, o pênis dessas aves tem um osso lá dentro, então ele ajuda, né? Você não precisa ter essa ereção, ele simplesmente é um órgão mecânico ali, tá bom? Então o Enem de 2013 trouxe ali uma questão que fala um pouco de ave, um pouco de réptil, tá? Então, em 1861 foi anunciada a existência de um fóssil denominado Archaeopteryx, que revolucionou o debate acerca da evolução de animais. Tratava-se de um dinossauro que possuía penas em seu corpo. A partir dessa descoberta, a árvore filogenética dos animais acabou sofrendo transformações quanto ao ancestral direto das aves. Nessa árvore filogenética, de qual grupo as aves se originam? Veja, um dinossauro, tá? Então, se ele falou que um dinossauro é o ancestral direto das aves, as aves se originam dos peixes, dos répteis, dos mamíferos, dos peixes cartilaginosos ou dos anfíbios? Bem fácil essa questão, né? Acho que essa revisão ajudou, mas creio eu que se você não tivesse revisado, talvez só por ler o texto e pensar um pouquinho, você marcaria a letra B, répteis, afinal dinossauro foi considerado um réptil e hoje a gente sabe muito mais sobre isso, tá? Para encerrar a nossa aula de hoje, nossa aula 9 do intensivo, falar um pouquinho sobre os mamíferos. Como eu fiz os outros grupos, vamos falar das características principais, tá? Então, o que um mamífero tem que ter para ser chamado de mamífero? Primeiro, glândulas mamárias. Veja que ele não precisa ter mamilo, não precisa ter teta, vamos dizer assim, tá? Ele precisa ter glândulas produtoras de leite, porque a maioria dos mamíferos tem teta, tem mamilo, ok? Para amamentar os seus filhotes. Porém, alguns mamíferos, como o ornitorrinco, não tem. Ele tem glândula mamária, o leite escorre pelo pelo da mãe e o filhotinho lambe os pelos da mãe com leite. Olha que coisa meio bizarra, né? O ornitorrinco é um troço meio estranho, tá? Ele é uma junção ali do que sobrou na hora de produzir um animal, né? Então você bota um bico de pato, uma cauda de castor, pelo, que bota ovo, é um bicho muito louco, né? Os pelos, como eu disse,
Homólogos às penas são isolante térmico e impermeabilizante, tá? Então de certa forma ajuda a conservar a temperatura do animal. Além disso, o mamífero tem glândula sudorípara para eliminar o calor, liberar suor, glândulas odoríferas para marcar território, liberar odores, tá? E sebáceas para que lubrifique e deixe os pelos bem impermeabilizados ali. Quanto mais seboso é seu pelo, seu cabelo, um mês sem lavar, seboso, mais repelente à água ele vai ser e mais protegido ele vai estar. Tá? Mas não vai estar tão bonito assim, tão estético, né? A placenta, exceto nos monotremados são os ornitorrincos, são aqueles que têm cloaca, tá? Também é uma característica de mamífero. O músculo diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen e promove um dos movimentos respiratórios através da respiração do diafragma e intercostais. Diferente em outros animais, você tem movimento de papo, né? Como, por exemplo, em alguns anfíbios, você movimenta o papo para respirar, porque o pulmão se enche de ar, criar uma diferença de pressão. Aqui não, é o músculo do diafragma que faz isso. E hemácias anucleadas, isso é uma questão evolutiva. Todos os outros cordados que têm hemácias, de peixes a répteis, as aves, têm núcleo nas hemácias. Aqui nos mamíferos não tem. É uma adaptação que com a perda do núcleo sobra mais espaço para armazenar hemoglobina. É mais eficiente ter hemácia sem núcleo. O problema é que a hemácia não sobrevive por muito tempo, então ela tem que ser reciclada, renovada a cada 90 dias, mais ou menos. Tá? Então aqui eu tenho algumas subclasses. Eu tenho a classe prototéria, a classe metatéria e eutéria. A prototéria dos monotremados. Monotremado é uma trema, ou seja, é um orifício, é a cloaca. São esses animais que têm cloaca. Nós temos ali os mamíferos que botam ovos com casca gelatinosa, cloaca, encontrados na Austrália e na Nova Guiné, o ornitorrinco e a equidna, tá? Que é esse bichinho que parece um porco-espinho. O porco-espinho de verdade é um mamífero completo, tá? Com placenta, a equidna não. Okay? Nós temos ainda os metatérias ou os marsupiais, que tem uma placenta rudimentar, uma placenta primitiva. Ele começa o desenvolvimento na placenta, no útero, nasce prematuro por volta de 5 centímetros e vai subindo, escalando a barriga da mãe por fora do corpo e entra no marsúpio, onde tem as tetinhas da mãe, e lá ele vai grudar e vai terminar o seu desenvolvimento até o final da gestação. Tá? Canguru, coala, gambá, cuíca são os exemplos de marsupiais que têm o marsúpio e são chamados de metatérios. E finalmente os eutérios, que são os placentários verdadeiros, que têm o desenvolvimento completo do filhote dentro do útero. Ele já nasce pronto. É claro que dependendo do bicho, esse animal ele é mais ou menos independente, né? Então, se você pegar, por exemplo, um filhote de veado, certo? Depois de algumas horas de nascido, ele já está em pé e já está andando. Se bobear, ele já está correndo e comendo. Comendo não, né? Bebendo leite da mãe. Enquanto o filhote de humano vai demorar 20 anos ali ou mais para ficar independente dos pais, certo? Coelho, baleia, leões, topeira, rato, seres humanos, são todos mamíferos chamados de placentários, tá? Aqui nós temos a orca, que não é uma baleia assassina, ela é um golfinho, ok? É da classe dos cetáceos, golfinho que tem dente, baleia não tem dente. Aqui um coelho, simpático coelho. Aqui uma topeira, que é cega, porque ela não precisa de olhos para viver ali embaixo da terra. Em compensação, olha o tamanho das patas, das unhas, que é um bicho extremamente eficiente para cavucar, tá? Quais são as principais funções vitais dos mamíferos? Tem hábitos alimentares diversos, como por exemplo, herbívoros, carnívoros, onívoros, tá? A respiração é pulmonar, e essa é pulmonar por alvéolo, muito mais eficiente do que répteis, por exemplo, tá? Não tão eficiente quanto as aves, que têm os parabrônquios e podem respirar em grandes altitudes. Mas o coração é tetracavitário, a circulação é dupla e completa, e a aorta vai para a esquerda, diferente das aves. Eu tenho os rins metanéfros, que são aqueles que filtram o celoma e filtram também o sangue. São 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, sendo que a uretra na fêmea é exclusiva do urinário e a uretra do macho é compartilhada entre o urinário e o reprodutor. E são animais ureotélicos, ou seja, eles apresentam a excreção por ureia, tá? Ainda nós temos os anexos embrionários, são eles o âminio, que permanece, aquele saco protetor, é o único que está intacto. Estava presente nos répteis, se mantém aqui nos mamíferos, tá? Simulando o ambiente aquático, ok? Aí, o cordão umbilical,
que é o quê? É a união do saco vitelínico mais o alantoide, que forma o cordão umbilical. Então tá ligado ao quê? O cordão umbilical? A comunicação da nutrição e da excreção. E a placenta? A placenta é formada pelo córeo, que é a parte fetal, e as vilosidades coriônicas, que é a parte da mãe. Tá? Então, nesse caso, você tem o endométrio e as vilosidades, formando as vilosidades coriônicas junto com o córeo, ele vai fixar o bebê, vai comunicar os vasos sanguíneos da mãe, vai fazer todo o papel de nutrição e de excreção. Tá? Então, são esses. 1, 2, 3, 4, sendo se transformaram em 3. 2 se fundiram e formaram o cordão umbilical. Tá bom? Aqui você tem a comparação do lado esquerdo com o anexo embrionário dos répteis e das aves, mostrando o saco vitelínico que armazena o nutriente, aquele vira o cordão umbilical. O alantoide que armazena as excretas, aquele vira o cordão umbilical. Tá? Você tem o âmnio que permanece, âmnio líquido amniótico, e você tem o córeo que forma a casca do ovo, e aqui o córeo forma a parte fetal da placenta. Beleza? É isso, pessoal. Chegamos ao final desta nossa aula 9, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa revisão de zoologia, de todos os cordados. Nos vemos no próximo sábado com a aula 10, iniciando a parte de fisiologia humana. Ok? Um grande abraço, bons estudos e até sábado. Tchau, tchau!